E eu me lembro quando eu consegui orar a primeira vez por 1 hora, a vitória que foi. Mas Deus não ia parar por ali. Então nós começamos. Eu trabalhava como cameraman das categorias de base do time de basquete de Franca. São 8 categorias. Eles começavam a treinar 1 da tarde e de hora em hora intercalava as categorias até o time principal às 7, 5. O que eu fazia? Então Deus começou a desenvolver algo. Eu ia até eles, como eu filmava e depois vendia as fitas. Eu ia até os treinos, subia até a arquibancada, do lado esquerdo era o banheiro feminino. O banheiro feminino é só utilizado em dias de jogos. Eu entrava naquele banheiro, dobrava os meus joelhos enquanto escutava o barulho do tênis e da bola, e das categorias dos times entrando, jogando, saindo, e eu orava, porque eu fui influenciado por esses homens, e eu ouvi que John Knox dizia: dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Então lá dentro daquele banheiro eu começo a dizer: dá-me as almas do basquete, senão eu morro. E eu ficava ali 1, 2, 3 horas dentro do banheiro feminino enquanto eles oravam. E você sabe que eu transpiro muito, estava molhado. E quando eu saía de lá, o banheiro em cima, descia a arquibancada, a quadra embaixo. Eu descia e depois ia pregar para eles. Foi que então começaram a haver conversões no meio do basquete. Atletas, pessoas envolvidas. Haviam técnicos, massagistas, haviam preparadores físicos, atletas. E eu comecei a desenvolver o ministério de evangelismo através deles. E foi havendo conversões. E foi acontecendo um movimento. E a igreja, o meu ministério surgiu num pequeno despertamento entre os atletas e os jovens. E foram convertendo os jovens naquela época. E se tornando um grupo que passou a me acompanhar. E tudo em oração. E eu orando ali. E esse grupo, nós começamos a fazer vigílias de oração. E nós fazíamos vigílias de sexta-feira para o sábado, do sábado para domingo. Da meia-noite às 6 da manhã. Eram 5 jovens que faziam, fruto desse despertamento entre os atletas. Eram 4 mais eu. E nós oramos da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, até às 6 da manhã. Fizemos isso durante anos. E hoje, são pastores da Aliança do Calvário. 90% daqueles que estavam comigo, são hoje os pastores que estão comigo. Deus me ensinou a orar. Eu passei então, aprender o poder da oração. Ao ponto de, quando eu descia nos treinos e olhava um atleta, e eu dizia: Senhor, é este o próximo que eu vou ganhar. Então eu começava um período profundo de oração, até que ele se convertesse, e eles se convertiam. Deus foi me dá almas, eu fui aprendendo a orar e buscar, comecei a colocar uma lista de almas, colada no meu armário, com 50, 60, 70 atletas e almas e ímpios, e orava todos os dias, um por um: dá-me estas almas, e o Senhor foi me ensinando. Eu comecei então a passar noites e noites em claro, orando. Aprendi a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ele me concedeu graça, não foi por mim, mas eu estou dizendo que é possível coisas como essas. Deus faz isso com gente comum, como eu e você. E depois eu comecei a dizer: dá-me as almas dessa cidade, senão eu morro. Não importa o que achem de mim. Talvez os teólogos não vão gostar dessa pregação. Aliás, eles não gostam de muita coisa, né? Mas foi exatamente isso que Deus fez. E eu fui vendo os frutos, e um despertamento, e outras almas foram se convertendo, e essa igreja nasceu fruto de um despertamento, e de dias, meses e anos de joelhos, e jejuns, orações, e Deus foi acrescentando, e as almas foram se convertendo. Me lembro quando eu preguei o meu primeiro sermão. Eu ouvi de Martinho Lutero, que antes da dieta de Worms,
passou a madrugada inteira orando. Eu vi de Jonathan Edwards, que antes de pregar o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, passou 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir, orando. Eu disse, se eles fizeram, eu também vou fazer. Eu não sou um admirador de sermão. Você já viu os admiradores de sermão? Que sermão! E tem os outros colecionadores de sermão. Você vê a minha videoteca, o meu HD. Eu não. Eu ouvia, queria praticar no dia seguinte. Primeiro sermão que eu prego na igreja, que não é para jovens, para toda a congregação, eu passo a madrugada orando. E oro até às 6 da manhã. Porque Deus me ensinou a ficar de joelhos. Quando eu ia convidar uma pessoa para a igreja, eu costumo dizer, durante os meus primeiros anos, Deus me usou como um ganhador de almas. Eles perguntaram para mim, qual o segredo? 70% oração, 30% pregação. Nisso consiste o meu evangelismo. 70% oração. Pra você ter uma ideia, eu convidava alguém para ir para a igreja, na segunda, para ir no domingo. Eu orava 7 dias, todos os dias, para ele aceitar o convite, aparecer domingo, né? 7 dias intensamente, chegava domingo, não ia. Eu orava mais 7 dias, gemendo, então ele aparecia. Eu estou dizendo para você que eu orava 14 dias, não é para ele se converter, 14 dias só para ele aceitar o convite e aparecer. Eu orei para um jovem 10 anos pela conversão, ano após ano, quando eu pensava em desistir, 10 anos. Ele se casou com uma mulher espírita. Hoje os 2 estão na igreja batizados, membros fiéis para a glória do Senhor. Poder da oração. O poder da oração. Eu vi, irmão. Eu me lembro, irmãos, fazia isso, ia dentro do banheiro, fazia jejuns, noites em claro, por essas almas. Isso eu já estava ministrando a palavra. E eu me lembro de um testemunho de Dwight Lima Moody. Moody, quando pregava, se sentia seco, vazio, ele ia para o bosque. Ele ficava 1, 2, 3, 4 dias, dizendo, enche-me do Espírito, enche do Espírito, enche. Então ele ia, voltava, pregava e a alma se convertia. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes sabia que ia pregar, preparava um sermão, e não estava preocupado só com a interpretação, com a exegese, com a hermenêutica, mas ia também para o bosque, 1, 2, 3, 4, me enche Deus, me enche do Espírito, e Deus me enchia. Deus me enchia. Eu estou dizendo que isso é possível. Quando eu ouvi falar que Martinho Lutero orou 5 horas uma vez, eu fiz uma campanha de orar 5 horas por dia. Eu não quero ser só coadjuvante, eu quero experimentar o que esses homens, concede-me graça, concede-me, e ele concedia. E eu vi, irmão, poder do alto descer sobre mim, descer sobre congregações. Eu tive experiências fantásticas com pessoas. Eu não me importo o que o movimento carismático fez com dons, com cura, com poder. Eles não são donos disso. Nós não podemos deixar eles roubar de nós as promessas, o Espírito Santo, o poder, os dons. Espera lá. Eu me lembro de uma senhora me procurando. Meu filho teve um acidente de moto. Eu entrei na Santa Casa. Na UTI. O médico me deu permissão para entrar. Tinha uns 15 cadáveres, todos com o aparelho, todos nus, destroçados. O médico falou, todos que você está vendo aí, pode morrer a qualquer momento. Fui até o jovem, ele estava com um tubo dessa grossura, no pescoço, todo estropiado. Eu peguei na mão dele, e eu disse, se você está me ouvindo, aperte a minha mão. Ele apertou milimetricamente, quase imperceptível, mas eu vi que ele estava ouvindo. Eu orei por ele. Eu orei por aquele jovem, Senhor, tem misericórdia dessa alma moribunda. No outro dia ele saiu do coma, passou algumas semanas, ele foi lá na igreja com toda essa parte costurada, me agradecer, porque Deus faz tais coisas. Avivamento é isso, é poder, é milagre, é incontrolável, é inesperado, é algo soberano, e Deus despeja o seu poder.
mas muitas vezes o faz através dos joelhos. E Ele me concedeu essas coisas. Irmãos, aí começou algo e realmente não parou. Almas foram vindo, coisas foram acontecendo, e toda essa expressão que você vê, ela foi conquistada nos quartos, de joelhos, dias, anos, horas, a fio, diante do Senhor. O reino de Deus é tomado por violência, e só os que se esforçam se apoderam dele. Eu ainda tenho outros testemunhos interessantes que a oração, muitos podem rir, mas hoje eu não estou me importando. Eu nunca falei isso em conferências, não falo isso em conferências, mas hoje, pela permissão do Espírito, eu senti vontade de falar. Teve uma ocasião, como eu trabalhava com filmagem, eu fui contratado para fazer um evento para um instituto infantil muito importante, numa escola. Iriam comparecer mais de 400 pessoas, vereadores, bombeiros, a polícia militar e algumas escolas, em uma quadra poliesportiva. E eles me convidaram, contrataram para fazer a filmagem. Tudo bem, eu aceitei. Depois ele me liga mais tarde, só que tem que ser com 2 câmeras. Tudo bem. Eu não tinha essa câmera. E era algo muito sério. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu não tenho essa câmera, meu Deus. E eu fiquei aflito e procurei, não consegui achar outra câmera. Numa sexta-feira, o evento era sábado, meio-dia. E eu fiquei aflito, e nada. Chega 2 horas da manhã, eu acordo, levanto e oro desse jeito: Senhor, eu não tenho condições de fazer esse trabalho, porque eu não consegui essa câmera. E eu não quero envergonhar seu nome. Deus, adia este evento, até que eu consiga uma câmera. Fui dormir. 9 da manhã, o cara me liga, o empresário: Paulo, está de pé a filmagem? Tá. 10 horas eu vou para o ginásio. 400 pessoas, bombeiros, vereadores, aquela coisa toda. Eu chego lá 10 horas, passa 11 horas, 10 horas não tem ninguém, 11 horas, 2 alunas e um bombeiro. Todo aquele negócio, tudo aquilo. Meio-dia, nada. Meio-dia 40, nada. 1 hora eu li na cama, já entendendo o que aconteceu. Eu estou ali ajustando, e ele chega para mim: Paulo, pois não? Bom, você deve estar percebendo que não veio ninguém. Você não quer adiar a filmagem, não? Quase que eu falei: não, imagina. Irmãos, 400 pessoas, não apareceu ninguém. Foi um caos, foi uma coisa horrorosa. E eu sei, Deus adiou aquilo por causa da minha oração. Eu precisava de 2 dias. Deus me deu 1 semana. Eu arrumei outra câmera, filmei com as 2 câmeras. O vídeo roda até hoje. Por causa da oração. Coisas pequenas mostram o poder da oração. Certa feita, eu estava com uma dívida muito alta. E o meu trabalho tinha fracassado. Eu perdi clientes, eu não consegui mais vender, eu não consegui mais trabalhar. E as dívidas foram indo, e até que meu nome foi protestado. E alguns carnês, na época dos carnês, né, você deve lembrar. O que eu fiz? Tem um bosque, um vale, perto da minha casa. Eu fui lá à noite, me ajoelhei na terra, e coloquei todas as minhas dívidas. Estou falando o que eu fiz, não sei como você vai julgar. E me ajoelhei. E não era por desonestidade, não era por má fé, simplesmente aconteceu, e eu comecei a chorar: Senhor, eu estou envergonhando o seu nome, aqui estão minhas dívidas, e eu não tenho condição nenhuma de pagar. Tem misericórdia. Lembre, meu maior desejo não era a dívida em si, é de estar envergonhando o nome de Deus sendo um cristão. E eu lembro que eu joguei aquilo num ato até estranho no chão, e me ajoelhei diante, falei: Senhor, tem misericórdia. Então, todas essas dívidas. Terminei de orar, recolhi aquilo e fui embora. Passou 1 semana, termina um culto, o irmão vem até mim, com um cartão na mão: esse é meu cartão, com um papelzinho, essa é a minha senha, tem X naquela conta, pode pegar que é seu. Era o valor exato da minha dívida. Eu lembro que eu paguei, limpei meu nome, para nunca mais ele estar sujo. Poder da oração, meu irmão.
Quantas coisas Deus nos fez. Me lembro de outra feita, de uma situação envolvendo parentes meus, que eu não vou falar o nome, de um jovem molestando uma senhora, e oprimindo, e molestando, de forma muito pesada da minha família. E eu, como a nossa igreja está repleta de advogados, eu vou mover uma ação contra essa pessoa, não tem cabimento explorar isso. E fim, estava tudo resolvido, a papelada pronta, porque ele não parava de ir até ele molestado. Chegou meia-noite, eu dormindo, meu coração pesou. E algo me dizia, se você fizer isso, ele nunca mais vai olhar na tua cara, você perde um parente para o resto da vida. Eu falei, meu Deus, é verdade. E o que se faz nessa hora? Ora, Senhor, que eu não preciso usar esse recurso para acontecer essa tragédia, Senhor. Deus, resolve isso, afasta esse jovem dessa mulher. Nunca mais foi atrás dela. Sumiu. Eu não precisei usar esses recursos. Eu estou mostrando para você o poder da oração. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Coisas que você pode até rir, por exemplo, essa outra. Irmãos, eu estou dizendo que eu sempre usei a oração. Eu lembro quando eu fui trocar o meu carro, um carro 94 para um 2000. Pensa bem, não era lá essas coisas. Eu orei 3 meses para não cometer, porque pobre, você já viu, errou, acabou. Mas eu coloquei diante de Deus 3 meses, não deixa eu fazer a escolha errada, eu ser lesado, passado para trás, e orei. Mas eu estou dizendo que nessas coisas simples, eu coloquei diante de Deus, não me deixe errar, para que isso, uma coisa simples, imagina uma coisa grandiosa. Foram as experiências que Deus me deu, entupiu a casa da minha mãe, os canos. Uma casa que eu pedi para ela, nós éramos muito pobres, Deus concedeu um sobrado, uma coisa bonita, entope um cano, eu chamo um desentupidor, chega, imagina um troglodita, cheio de marreta, de martelo, e ele olha tudo sobrado e vê o cano, e fala assim, ó, querido, ó, vai ter que arrebentar tudo isso aqui, e subir aqui pela escada, eu vou arrebentar a sua casa. Imagina um cara com barba cerrada, devia pesar uns 120 quilos, ele ia quebrar a casa, e eu vou começar a quebrar, porque eu sei que o cano vai daqui, passava por um carpete, passava por azulejo, por piso, subia a parede, fazia tudo. E eu, calma, ele, não, preciso quebrar, vou começar a arrebentar aqui, Aí ele lá, posso começar a quebrar? Eu, espera aí. Isso estava na cozinha. Eu fui para a sala, dobrei meus joelhos. Senhor, essa foi a casa que o Senhor deu para minha mãe. Não deixa esse homem destruir ela não. Eu estou te dizendo, Senhor, faz esse homem achar o lugar certo. Voltei, isso foi uns 2 minutos de oração. Tudo bem, meu senhor, pode começar a quebrar. Do lado da cozinha, onde estava entupido, tem a garagem que fica de fora. Ele olhou bem, eu estou achando que eu vou começar a quebrar aqui fora. Ele quebra um piso, nada. Quebra o segundo, vê uma marca branca, é o cano. Pega uma picareta e faz assim, ó. Quando ele faz, é aqui que está entupido, não vai precisar quebrar nada. Eu estou te dizendo, meu irmão, para mostrar para você que a súplica por coisas pequenas, pode ser até paupérrimas para você. Eu estou te mostrando que um homem que prega no Brasil e no mundo todo, tem testemunhos simples, até cômicos, de oração. O que Deus pode fazer? Pastor, o senhor não está excluindo a soberania e a graça de Deus? Meu irmão, sabe como alguém demonstra a soberania de Deus? Quando ele ora. Porque quando ele ora, ele mostra que ele não consegue fazer nada. Que ele não dá um passo à frente. Que tudo depende de Deus. É pela graça, é pela misericórdia, é pelo poder de Deus. E foi por essa razão que eu orei todos esses anos.